Fala galera, tudo em paz com vocês? Eu sou o Jorge, bem-vindos ao Pensamento Relevante. O vídeo de hoje nós estamos com o pastor Diogo. O pastor Diogo é pastor da Igreja Batista em Parque dos Coqueiros. E hoje vamos falar com ele sobre o assunto salvação. Então, quer saber mais sobre isso? Vem com a gente. Bom galera, é com muito prazer que eu estou aqui com o Diogo, o pastor Diogo. O pastor Diogo é um amigo, a gente fizemos seminário junto, algumas matérias, né? E ele é pastor da Igreja Batista aqui do Parque dos Coqueiros. Vou deixar você apresentar, né? Bom, eu sou o pastor Diogo Bruno, pastor aqui da Igreja Batista em Parque dos Coqueiros. Vou fazer 2 anos que eu estou aqui servindo ao Senhor, pastoreando esse rebanho. Sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, um de 4, um de 7 anos, e estou aqui para contribuir um pouco nesse canal que tem sido bastante relevante nos assuntos que tem trazido para enriquecer a nossa fé. É verdade, pastor. Pastor Diogo, a primeira pergunta sobre o assunto, falei com ele que ia perguntar a ele sobre salvação. Eu queria saber qual é o tipo de salvação, digamos assim, que ele acredita. Existem muitas linhas de pensamento sobre a salvação bíblica. Existe o calvinismo, o arminianismo, o universalismo. E eu queria saber qual é a que ele acredita. Qual é que você acredita, pastor Diogo, dessas fés aí? Olha, eu queria, assim, antes de responder qual é a minha teoria, se eu sou, posso dividir assim, se eu sou calvino, eu sou armínio, sou calvinista, arminiano, né, se eu acredito no que desenvolveu Calvino ou Jacó Armínio. Antes de tudo, acho interessante a gente tratar das raízes históricas que levaram a essa controvérsia, que é a origem da sua pergunta, né, da onde surge a sua pergunta para mim. Eu gostaria de tratar sobre isso porque é importante para que as pessoas possam entender, diante do ressurgimento da teologia reformada, através de Voltemos o Evangelho, através da Conferência Fiel, e isso tem sido algo importante. As pessoas têm se debruçado muito, com canais têm se levantado para tratar sobre isso. Também tem sido motivo de muitas divisões na igreja, dentro dessa questão da controvérsia entre calvinistas e arminianos, que é onde eu vou me debruçar para falar que teoria eu acredito. Até a igreja está esperando isso desde quando eu anunciei que ia fazer essa entrevista, né? Sim. João Calvino, teólogo e pastor de Genebra, ele morreu em 1564. Ele foi com Lutero um dos braços das forças influentes da Reforma Protestante. Vou logo começar assim para saber que teoria eu acredito. Os seus comentários, as suas institutas da religião cristã exercem influência, se sabe disso, em muitas igrejas cristãs em todo o mundo. Então, as igrejas que seguem os ensinos de Calvino são designadas igrejas reformadas. Eu me considero seguir essa linha, a linha da teologia reformada. E é interessante falar por isso, porque por mais que alguns batistas, nem todos os batistas seguem a teologia reformada, há um importante braço dessa tradição que estima as doutrinas centrais que são vindas da reforma, ao contrário de outros segmentos também da reforma, como anglicanos, episcopais e luteranos. Não. A grande controvérsia que as pessoas precisam, acho que acredito ser importante a gente falar aqui nessa tarde, é o seguinte: entre os arminianos e os Armínio e os remonstrantes. E porque eu acredito ser a posição reformada ou calvinista correta. Por quê? Quando a controvérsia se origina em 1600, mais precisamente em 1610, Jacó Armínio ele morre em 1609. A controvérsia surge depois de sua morte. E é interessante que ele era sucessor de Teodoro de Beza. Aliás, ele era aluno de Teodoro de Beza, sucessor de Calvino. Em 1603, Armínio se torna professor da Universidade de Leyden. E ele começa a ter objeções a alguns ensinos calvinistas. E essa controvérsia se espalha por toda a Holanda e
Depois da sua morte, os seus seguidores, que são chamados de arminianos, eles formularam 5 pontos. E esses 5 pontos eram uma objeção àquilo que existia de predominância nas igrejas da Holanda. As igrejas reformadas, elas eram predominantes. E isso fizeram que eles elaborassem 5 pontos e levassem as autoridades políticas da Holanda, que eram os 5 pontos que eram apresentados, como por exemplo, o livre-arbítrio e a capacidade humana, que por mais que o ser humano ele tivesse debilitado pelo pecado, ele tinha a capacidade de exercer fé em Deus, receber o Evangelho e tomar posse da salvação para si mesmo. O segundo ponto que eles apresentaram foi de uma eleição condicional. Ele dizia que Deus impunha as mãos sobre aqueles que ele antevia que seria salvo de acordo com o seu livre-arbítrio, já que o primeiro ponto sustentava que os homens estavam debilitados, mas não totalmente debilitados. O terceiro ponto era que a ação do Espírito Santo na vida do pecador, na regeneração, estava muito dependente da vontade humana. Então o Espírito Santo ele poderia de alguma forma ser resistido de tal forma que os seus propósitos poderiam ser frustrados, e o pecador só receberia a vida, ou só o Espírito Santo só daria vida ao pecador caso ele aceitasse. E geralmente aí veio a questão do cair da graça. Eles diziam que os salvos poderiam perder a salvação, e isso é a grande refutação calvinista, porque é o resultado lógico desse sistema. Já que a salvação ela depende do homem do início ao fim, então ele tem que se esforçar em conservar-se na fé, senão ele pode se desviar e perder a salvação. Isso foi levado e se reuniu um sínodo na cidade de Dortmund em 1618, 15 de novembro e 9 de maio de 1619. O sínodo se resume com o nome de remonstrância, documento feito pelos arminianos, assinado por 46 ministros na época. O sínodo se reúne em 154 sessões, em 7 meses haviam 5 catedráticos dos Países Baixos, presbíteros, gente de vários países, só que não houve uma harmonia dos apresentados pelos remonstrantes e o conteúdo da palavra de Deus, não houve um equilíbrio, ao ponto de que no sínodo de Dortmund foi rejeitado todos os 5 pontos do arminianismo. E aí que eu entro com aquilo que eu acredito. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que os 5 pontos do calvinismo, que eu acredito ser fiel às Escrituras, e como um bom batista, o nosso princípio é o princípio da autoridade das Escrituras, eles não foram de alguma forma criados pelos calvinistas para resumirem, exaurirem a teologia reformada. Eles foram apenas uma resposta aos 5 pontos apresentados pelo arminianismo, que foram rejeitados na época que surgiu os cânones de Dortmund, em 1618 e 1619, que na realidade apenas reafirmaram a posição predominante existente nas igrejas da Holanda, nas mais importantes da Europa. Porque eu acredito ser a posição calvinista, eu vou explicar o porquê eu vou usar essa expressão calvinista, a correta. Por quê? Preste atenção, vai até ser um pouco engraçado aqui, porque não se sabe de alguma forma quando surgiu ou como surgiu aquele acrônimo bem conhecido de hoje na internet, a TULIP, né? Total depravação, inconductio electio, eleição. Esse acrônimo que coloca total depravação, eleição incondicional, graça ilimitada, graça limitada, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Toda essa divisão que resume que na realidade foi a posição afirmada pelo calvinismo nos cânones de Dortmund. Por que eu acredito nisso? Porque eles são os que mais se enquadram dentro das Escrituras. Eu uso aqui a expressão de John Piper, batista, quando ele escreve o seu livro Os 5 Pontos. Ele diz que antes da gente ter uma análise dessa controvérsia, dessas raízes históricas, essa controvérsia e como surgiu, é bom analisar a posição bíblica. E no âmago dessa controvérsia existe uma teologia bíblica muito
fundamentada nos 5 pontos. Eles não estão ali por acaso. E eu vou dizer uma coisa que é muito importante ser dita, porque esses 5 pontos, eles dizem muito do nosso ponto de vista, como nós enxergamos Deus, o homem, a regeneração, a expiação, a questão da segurança da salvação, da adoração e da questão de missões. Eu não tenho, vamos dizer assim, uma dívida, de alguma forma, a ter um pensamento, a achar uma dependência de Calvino, de tal forma. Assim como outros teólogos reformados, eu acredito que algumas coisas que ele ensinou estejam erradas, são erradas, mas eu aceito ser chamado calvinista, porque essa é a designação que há séculos é dada àqueles que acreditam ser os 5 pontos apresentados pelos calvinistas em resposta aos 5 pontos apresentados pelos arminianos, e acredito ser eles os que mais eles se aproximam das escrituras. Quero encerrar dizendo aqui uma frase de um batista, Charles Haddon Spurgeon: não é novidade o que prego, são as antigas doutrinas da graça, apelidadas de calvinistas, mas que exprimem as grandes verdades de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fui longo, não foi um negócio? Não, tá bom. A resposta tem que ser muito bem fundamentada. E essa pergunta é interessante quando se fala de salvação, porque existe muita controvérsia, existe muitas dúvidas sobre o que é calvinismo, o arminianismo, e a explicação do pastor sobre os pontos é interessantíssima para que você entenda o que é arminianismo e calvinismo, porque a galera não quer se informar e às vezes fica baseado em vídeo de internet, né? Aí cria uma versão ao calvinismo e outros ao arminianismo. A explicação que eu dei aqui foi fenomenal. Então, pastor Diogo, dentro desse assunto que estamos falando aqui, salvação, sobre as doutrinas de salvação, queria perguntar para você, como você é pastor de uma igreja, se você acha saudável ensinar essas doutrinas para a igreja. Nós vemos que existem alguns casos que a gente vê que não é ensinado à igreja as doutrinas de salvação, as teses sobre salvação, com receio daquele que você disse anteriormente, que às vezes tem algumas situações que causam divisão na igreja, que causam problema na igreja, essas doutrinas da salvação. E aí eu quero perguntar para você se você acha saudável, que você acredita que o pastor deve ensinar a sua igreja essas doutrinas que estamos perguntando aqui. É importante demais essa pergunta. Assim, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem percebido, até aqui na nossa igreja, quando diz respeito à escola bíblica dominical, sempre quando cai no estudo no livro de Romanos, Romanos é um avivamento, é um fogo que desce. É selecionar aquele livro, né? Então, assim, há uma certa divisão, por mais que no momento do debate, entre aqueles que concordam com os ensinos do arminianismo e aqueles que se consideram calvinistas dentro da igreja. Mas é interessante que o próprio João Calvino, é bom que se diga isso, ele frequentemente ele é considerado o principal defensor da doutrina da predestinação. Ele diz que essa doutrina da predestinação ela é tão misteriosa que ela deve ser estudada com humildade, porque facilmente ela pode ser distorcida de tal forma a obscurecer a integridade de Deus. Por isso ele dizia o seguinte, que essa doutrina, se ela for abordada de forma errada, ela pode fazer de Deus um tirano, alguém que brinca com as suas criaturas, alguém que lança os dados, por assim dizer, e com respeito à nossa salvação. Porém, Calvino dizia que essas distorções elas são muitas quando você estuda a doutrina da predestinação. E se alguém tem dificuldade com ela, ele dizia, você não é o único, você não está sozinho. O próprio Calvino dizia isso. Mas o que eu acho interessante é que vale a pena você se debruçar em estudá-la, compreendê-la, que quanto mais a gente compreende a doutrina da predestinação, nós somos de alguma forma tocados pela magnificência de Deus, pela misericórdia de Deus, pela doçura da graça de Deus. E se temos que ser uma igreja bíblica em sua teologia, devemos incluir a doutrina da eleição para os nossos estudos. Por quê? Porque é bíblica, não é Agostinho,
não é Lutero, nem é Calvino que apresenta o conceito melhor de predestinação do que a Bíblia. John Piper diz uma coisa interessante, acredito ser ele, que não há nada na doutrina da predestinação de Calvino que não esteve também em Lutero. Não há nada da predestinação ensinada por Lutero que não teve também em Agostinho. Não há nada na predestinação ensinada por Agostinho que não teve também em Paulo. Uma das coisas que a igreja precisa entender é que esta doutrina ela não tem as suas raízes em teólogos da igreja, porque ela tem suas raízes na Bíblia. Então, se é uma doutrina bíblica, ela faz bem ser ensinada pela igreja, tá certo? Então, acredito que a igreja, como o próprio Calvino diz, com humildade, né, tem que estudar, se debruçar para entender essas questões do surgimento dessas controvérsias, como eu falei para vocês. É preciso que as pessoas compreendam o que é que a Bíblia ensina, para não ficar nesse debate, e às vezes chega até a ser agressivos, e em vez de levar a uma análise dessa bênção, essa bênção que é colocada na carta de Efésios, a eleição, a predestinação, se torna um motivo de divisão na igreja, né? Isso eu acredito que é necessário, é saudável. Aqui eu faço na igreja, aqui eu estou afirmando que é designado muitos batistas serem chamados de calvinistas, mas eu não fico aqui na igreja provocando quem pensa diferente, quem acredita, quem convivo muito bem com pessoas aqui na igreja que acreditam nos pontos apresentados do arminianismo. A nossa própria declaração doutrinária, quando ela fala na eleição, ela vê a eleição dentro de um ponto de vista à luz da presciência de Deus. A própria declaração doutrinária batista aqui acredita aquilo que os wesleyanos chamaram de graça preveniente, né? Essa fé prevista que Deus apenas vê, mas Ele não faz nada para que algo aconteça nesse pecador, ele sabe que no decorrer da sua vida ele vai responder ao livre-arbítrio. Mas é interessante, tem um livro, Pacto e Cooperação, foi lançado, David Bledson, que ele fala sobre a posição da Convenção Batista do Sul, sobre essa existência de pastores batistas, tanto calvinistas como arminianos, dentro de uma convenção, que isso deve existir com amor, compromisso com missão, tá certo? Eu acho que é importante, porque se você ler um livro chamado Conselhos para os Obreiros, do Charles Haddon Spurgeon, eu fiquei impressionado no livro essa semana, Toda a Vida Nova, o quanto aquele homem tão calvinista, ele dava ênfase no evangelismo pessoal, né? A gente vê essa... Agora, eu queria deixar aqui algo que me tocou, né? No livro Creio, do Michael Horton. Michael Horton, ele fala sobre duas coisas que acontecem na igreja: o anti-intelectualismo, as pessoas não querem se debruçar, não querem estudar, né? Por incrível que pareça, uma pesquisa de Stuart Murdoch, que está no livro Para que serve a teologia, hoje é a iniciação teológica, do Stanley Grins, Roger Walson, que há muitas igrejas que, quando vai analisar um pastor que elas iam escolher, a capacitação teológica se colocava em quinto lugar. As pessoas não ligam para... Isso é atual, né? Isso é atual. Igrejas que vai pegar uma solução no pastor, ela olha o currículo secular dele. O conhecimento teológico, acho que é a última coisa. As experiências que ele tem, alguma coisa assim, vê o tempo de pastoreio, de ministério. Não vê tanto a questão do estudo da teologia. Mas Michael Horton é uma coisa interessante. Também, e isso talvez seja o grande problema que acontece hoje com o advento da internet, né? Eu vejo que você tem um cuidado em trabalhar esses temas de uma maneira que possa causar uma curiosidade e um interesse das pessoas em se debruçar diante deles, mas há um problema. Há um problema dentro da igreja, é daquelas pessoas que têm uma ortodoxia doutrinária. Elas defendem certos temas, como esse da predestinação, e chegam a ser arrogantes, chegam a tratar com desprezo quem pensa diferente. Porém, ele tem tanto apego a um
uma doutrina, mas que parece que não faz sentido, porque às vezes a vida espiritual dessa pessoa não está tão centrada na pessoa de Jesus Cristo, há pouco envolvimento dela com a igreja, com a missão que é dada por Deus à igreja de compartilhar o Evangelho, de pregar o Evangelho, mas há um interesse de estar debatendo sobre esse assunto, mas você não vê que essa doutrina ela é carregada de uma devoção a Cristo. É simplesmente tentar debater, mostrar que conhece mais. É como diz o pastor Helder Gardim uma vez, essas pessoas têm uma parte, é como se fosse um quebra-cabeça, ela tem uma peça, ela não tem um todo, se debruça e chega na igreja, e se o pastor usa uma expressão que contradiz algum tipo de pensamento que ela tem, ela começa a se levantar, achar que o pastor é um herege, né? Então eu não serei o único, já que estou dizendo aqui que sou reformado ou calvinista, talvez muitas pessoas olhem para mim com um olhar diferente, mas vão aprender que na prática eu lido com essas diferenças com muita tranquilidade, com muito amor, amo os meus irmãos, venho de um contexto que era arminiano, continuo do mesmo jeito, amando, e se for possível estar junto na missão de Deus e compartilhar o Evangelho de salvação de Jesus Cristo. O que a gente vê, pastor, hoje, que existe esse receio de ensinar suas doutrinas, às vezes porque a pessoa tem medo de não saber lidar com o diferente. Então, por não saber lidar com uma pessoa que pensa diferente de você, há esse egoísmo, há essa arrogância de achar que sabe mais do que o outro, ou que está melhor do que o outro. E às vezes ensinar a igreja é como o pastor falou, é com amor, é respeitando o ponto de vista dos outros. E assim se debate um assunto saudável. Nem sempre falar sobre calvinismo ou arminianismo é sinal de confusão. Mas hoje, né, aí os pastores, às vezes, em alguns ensinos sempre tem receio disso, de falar sobre isso. E eu acredito que deve ser falado, como você falou aqui.